Olá, povo de Deus, sexta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, 2 de agosto de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 26, de 1 a 9, e Mateus 13, de 54 a 58. Hoje chegamos num pico de perseguição ao profeta. Depois de proferir o oráculo que o Senhor lhe mandara, sem omitir nenhuma palavra, pois isto diz o Senhor: se não me ouvirdes, se não obedecerdes à lei que vos impus, ouvindo as palavras dos profetas, meus servos, que continuamente vos enviei, e a quem não tendes ouvido, farei a esta casa o que fiz a Silo, e farei desta cidade um objeto de maldição para todos os povos da terra. Os sacerdotes, profetas e todo o povo, juntos, reunidos, ouviram Jeremias pronunciar essas palavras no templo. Porém, mal Jeremias acabara de repetir o que o Senhor lhe ordenara dizer ao povo, sacerdotes, profetas e a multidão lançaram-se sobre eles, clamando: "À morte! À morte!" Juntou-se toda a multidão contra Jeremias no templo do Senhor. Joaquim tinha lançado por terra as esperanças da reforma religiosa iniciada pelo seu pai Josias. Jeremias apela para a responsabilidade de todos no que se refere à escuta da palavra do Senhor. Está em jogo a conversão do povo ou a sua punição. Não basta frequentar o templo e participar nos seus ritos. É preciso escutar e viver a palavra. Não escutar nem obedecer à palavra é morrer. Missão árdua do profeta, pois ele tem o poder político e religioso contra ele, e somando a eles a multidão, qual manada, totalmente guiada pelos falsos líderes, também pedindo a morte do profeta. Reunidos no templo, cercado pela população manipulada pelos seus sacerdotes e anciãos, Jeremias se defende dizendo: "Foi o Senhor que me mandou profetizar. Quanto a mim, estou em vossas mãos. Fazei de mim o que achardes melhor, mais correto. Ficai sabendo, porém, que se me matardes, estarei atraindo sobre vós, sobre esta cidade e seus moradores, a culpa pela morte de um inocente. Pois o Senhor, na verdade, me mandou falar para ouvirdes exatamente o que ouvistes." A sua disponibilidade para enfrentar um martírio confirma o caráter divino da missão profética de Jeremias. Com isso, dá-se uma divisão entre os líderes. E os anciãos argumentam que já tivemos outros profetas, que não valeria a pena mesmo matar Jeremias. É incrível como a morte de inocentes continua na história sem que os seus mandantes percam a arrogância de suas posições criminosas. Politicamente, constatamos que aos grandes a morte dos pequenos nada incomoda. Seguimos na história, matando outros Jeremias sem nos importarmos de que sejam inocentes, ainda que suas vidas se constituam num grito forte profético de Deus, repetindo com veemência o 5º mandamento: não matarás, porque para Deus toda a vida importa. Mateus 13, 54 e 58. Dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: "De onde lhe vem essa sabedoria a esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso?" E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: "Um profeta só não é estimado em sua pátria, em sua família."
E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Depois de termos refletido sobre as 7 parábolas do reino dos céus, que Jesus anunciou de dentro da barca à multidão e em casa explicando aos seus discípulos, agora temos Jesus ensinando nas sinagogas deles. É interessante observarmos essa expressão, na sinagoga deles, portanto, dos judeus. Era o campo próprio deles. A reação do povo não era muito diferente da reação dos ouvintes de Jeremias. Admiravam a sabedoria de Jesus, que até os assombrava. Mas o preconceito com o filho da própria terra era mais forte. Um versículo antes do nosso trecho de hoje afirma: quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Ele foi para a sua própria cidade. Jesus rejeitado como foram os profetas. A reação do povo ao ensinamento de Jesus na sinagoga foi assim: não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão, e suas irmãs não estão aqui conosco? Tamanha proximidade, como que dizendo, é da nossa terra, filho do carpinteiro, conhecemos sua família, estudou na nossa sinagoga. Tudo isso é para justificar a frase importante do trecho de hoje. E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus era um profeta que escandalizava, pois sua vida, sua prática, seus amigos, todo parecia ir contra a mentalidade de sua época. Jesus via nesta rejeição uma característica própria da vida dos profetas e rebate: um profeta só é desprezado na sua pátria e em sua casa. Impressionante como tal atitude se repete constantemente nas nossas comunidades. Sempre temos aqueles que acreditam em tudo que ouvem e veem nos meios de comunicação, nas redes sociais, mas duvidam quando é alguém da própria comunidade falando. Somos tão próximos uns dos outros que acabamos não dando valor às nossas próprias palavras. Quando alguém diz algo que contraria ideias já petrificadas, acaba sendo rejeitado até mesmo pelos seus parentes. Já me cansei de ouvir: o senhor não tem medo do que está falando? Isso está mesmo inspirado na palavra de Deus? E se o povo começar a deixar a comunidade por causa de sua pregação? Ora, Jesus disse que o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do senhor. Ao discípulo basta-lhe ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram de Beelzebul ao dono da casa, quanto mais a seus empregados. Parece duro de compreender que a rejeição por fidelidade ao Evangelho é característica de autenticidade do discípulo de Jesus. A tentação de passar por cima do que a palavra de Deus afirma e dizer só o que agradar aos ouvidos daqueles que frequentam nossas comunidades está sempre presente. E o texto de hoje termina dizendo que Jesus não fez ali muitos milagres, por causa da fé daquela gente, ou a falta de fé daquela gente. A liberdade de Jesus é impressionante e incomoda a todos os que queriam enquadrá-lo nos seus esquemas. E a rejeição a Jesus ao longo da narrativa de Mateus vai crescendo cada vez mais. Um beijo no seu coração.